O irmão do filho pródigo é o crente que está na igreja, goza das coisas do pai, recebe as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, mas não suporta a convivência com o pai, discorda de Deus. Sabe quem é o irmão do filho pródigo na igreja? Aquele que não suporta as pessoas para quem Deus faz festa. E Deus não faz festa para o bonitinho ajeitado que está aqui, faz festa para o filho pródigo detonado que chegou. Sabe, se eu tivesse que dar um outro título para a história do filho pródigo, eu colocaria o pai que não sabe contar. O pai não contou os pecados do filho que saiu, nem as virtudes do filho que ficou, porque para o pai não existe contabilidade da culpa, existe filho, e esse filho ele ama, tanto o que está quanto o que saiu. É tão tremendo isso. Por exemplo, olha que coisa incrível. Esse menino está na casa dele, tranquilo, só que quando ele chega, imagina comigo aqui a rotina. Rotina é um negócio complicado. Digamos que ele vai trabalhar todo dia no campo, depois volta, todo dia. Aí um dia sem nada de especial, não é feriado, não é aniversário de ninguém, nada. Ele simplesmente está voltando do campo, ele escuta barulho de música, festa e dança. Irmão, raciocina. O mínimo é bom, é ou não é? Mas ele já fecha o coração, chama alguém e pergunta: o que está acontecendo em casa? E o rapaz fala assim: ó, teu irmão voltou e teu pai recebeu sangue e salve e está fazendo uma festa. Evangelho puro. Sabe o que ele faz? Fica com raiva, não quer entrar. E o pai tem que ir lá fora chamar ele para participar da festa do irmão. Só que para ele já não é irmão. Ele fala: esse é teu filho aí, ó. Não é mais teu irmão, é teu filho. Gastou tudo que tinha, agora voltou. E sabe o que é incrível? Ele diz assim: ó, esse teu filho aí gastou tudo que tinha com as prostitutas. Só que a Bíblia não diz que ele viveu com prostitutas. A Bíblia diz no começo da história que ele viveu gastando irresponsavelmente, mas não diz prostituta. Quem fala prostituta é o irmão. Isso é psicologia, efeitos de desejo sublimar. O maior sonho dele era conhecer a prostituta, mas nunca teve coragem. O irmão teve, ele joga os pecados dele do irmão. É igual você está passando por uma frente. Imagina essa cena. Você está no bar, assim, cansado do calor, aí você para tomar uma toalhinha, esquece de virar o rótulo para a rua e passa o trem com olhar de lince, de águia, com nome que você deixa de águia. Ele olha para aquilo ali, o maior desejo dele era tomar uma cerveja gelada, canto. Aí o que ele faz? Ele avisa para todo mundo que você cometeu o pecado que ele sonha. Irmão de filho pródigo. Está cheio das vezes. Ele é obediente ao pai, mas não é submisso. Sabe por quê? Porque ele cumpre regras. Eu quero deixar bem claro para você que a obediência na igreja não tem a ver com cumprir regras, tem a ver com fazer por amor. A coisa mais horrível da igreja é quando você só cumpre regras. Sabe qual foi a frase mais ouvida pelos carrascos nazistas quando eles foram ser julgados? Eu só cumpria regras. O que mais tem na igreja hoje é a gente cumprindo regras, batendo cartão na igreja. O indivíduo chega lá, ele não está nem aí com o que está acontecendo aqui, mas ele vem que senão o pastor não vai olhar para ele. Ele não quer nem saber de aprender num seminário como esse, ele não valoriza a palavra, ele vem aqui porque senão o pastor não vê ele. Pode ir embora, irmão. Você está se enganando a si mesmo, destruindo a vida e a fé. A igreja genuína não tem a ver com uma obediência que fica só repetindo frases. A igreja genuína é uma igreja que sabe e faz qualquer coisa aqui porque ama o Deus que está aqui, o Senhor que nos chamou, na linguagem de Paulo, que me considerou fiel e me colocou no ministério. Você quer ver uma coisa? Existe uma diferença muito grande entre você obedecer a Deus com convicção e você fazer só por fazer. Tem uma história que eu acho tão linda da campo missionário lá no México, na cidade do México. Existe uma igreja hoje, uma das maiores igrejas do mundo. Só que essa igreja começou como um missionário, resolveu obedecer a voz de Deus nesse nível, em amor. Deus disse para ele que o mandaria para estabelecer uma igreja na cidade do México. Só que quando ele chegou lá, o único lugar que havia um salão para ele alugar era bem no centro da zona de prostituição da cidade do México. Imagina, prostituição e droga para todo lado, e o único salão que ele conseguiu alugar era ali. Aí ele era marceneiro, então ele comprou umas madeiras para fazer 10 bancos. E está lá cortando as madeiras, de repente ele sente, quando o demônio se manifesta, uma presença terrível, e sussurra ao ouvido dele: você é doido, olha o que você está fazendo, olha onde você está no meu território, aqui mando eu, e você vai e compra madeira para fazer 10 bancos, você está doido? E ele diz que se levanta na direção de onde veio a voz e diz: você está certo, eu vou fazer 20 bancos. E até hoje existe uma das mais poderosas igrejas missionárias do mundo, porque quem obedece por amor, Deus honra. Deus está procurando uma igreja que honre por amor. Eu queria que por um momento você pedisse perdão a Deus por todas as vezes que obedeceu por obedecer, mas não obedeceu por amor. Nós estamos aqui hoje só por amor, pela graça divina.
Nós não estamos aqui porque vamos receber um salário. Você não deve estar aqui porque sugestiona que Deus vai te colocar em lugares tremendos. Obedeça só por amor. Quando a gente obedece por amor, Deus honra a nossa alma, a nossa vida, nos dá aquilo que nenhum dinheiro é capaz de comprar, paz de espírito e a alegria de dizer que eu trabalho para a glória de Deus. Escuta uma coisa aqui, lá na África tem um grupo de missionários, eles fazem uma brincadeira semântica que eu acho muito interessante. Eles dizem que todo crente começa a mexer com algum tipo de liderança na igreja, precisa começar a fazer algumas mudanças. E a primeira mudança é gramatical. Ele muda do eu para o nós. Primeira coisa. Segunda é semântica. Até o alfabeto dele muda. O alfabeto de um líder da igreja não é mais A, B, C, D. É obedecer. Tudo muda na história da vida dele. Porque ele passa a ser alguém que se descentraliza, quebra o ego. Ele vive para o outro. Ele glorifica a Deus pela vida do outro. Ele sai do foco, ele sai de cena. Ele entende que sua vida se gasta no cumprir. É o que o apóstolo Paulo diz: eu me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja cada vez menos amado por vós. Eu gosto muito quando Paulo está com os anciãos da igreja de Éfeso, Atos capítulo 20, e ele chega e ele vai dizer para os irmãos, aquele é o texto da minha vida, Atos 20, 24, ele está junto com aqueles obreiros ali, vai se despedir deles, nunca mais vai voltar porque ele vai morrer, é sua última visão com aqueles irmãos. Então eles ajoelhados, um clima espiritual tão tremendo. Ele diz assim, vocês sabem que toda a minha vida aqui no meio de vocês eu me portei, eu coloquei todo o conselho de Deus para vocês sem contradizer nem diminuir, eu me portei bem no meio de vocês. E ele diz assim, mas sei que estou indo para Jerusalém, não sei o que vai me acontecer, eu sei que o que me espera lá é angústia, dores e tribulações, mas em nada tenho a minha vida muito preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. O que te move a estar aqui hoje? O que te faz ser cristão? Porque se o que te faz ser cristão é só sentar aí, fazer o coreografia de crente, levantar, sentar, virar para o irmão, falar alguma coisinha, ternos e gravatas, bíblias e tal, isso eu vou te dizer com caricaturas de religião. Sabe qual é a hora que Deus mais te vê? Quando você está no banheiro, desprotegido, tomando banho, sem o mínimo de ética, cantando desafinado no chuveiro. Estado de Éden absoluto e total. Naquele momento você só depende da graça, só está vivo porque Deus te ama. Você só está aqui essa manhã porque Deus tem cuidado de você em detalhes que você não nota. Você só está aqui essa manhã porque Deus tem sido fiel à sua palavra. Enquanto existir um Deus que é fiel à sua palavra, nós podemos ter esperança de ser vivo por amor, de fazer pela sua vida. Amém? Submissão, em outras palavras, é entrega. Eu coloquei aqui, nós carecemos e muito de líderes da entrega. Os pregadores puritanos costumavam dizer que aquele que se entrega a Deus nunca vai experimentar o abandono de Deus, porque Deus não abandona nunca aquele que se entrega. Só que entrega é um negócio complicado hoje. Nós vivemos numa sociedade onde você é treinado para nunca se entregar, muito pelo contrário. Você é treinado para estar com a mãozinha aberta e só recebendo. É assim, não é? Aí os rabinos dizem que quando a criança nasce, ela nasce com as mãos fechadas, porque entra na vida tentando segurar tudo, mas quando morre com as mãos abertas. Tudo que tentou segurar ficou para os outros. Vale a pena? Quando meu filho nasceu, eu estava lá na sala de parto. Eu fiquei observando como a coisa é complicada. Eu sou filósofo é bem doido, não leva mal não. Mas eu fiquei olhando a situação toda, avaliando todos os anos, todos os pontos de vista. Fiquei lá dentro, o tempo todo. E uma coisa me chamou a atenção, a gente parece que protesta para nascer. Parece que a gente não gosta de nascer. Como se a gente estivesse dizendo, vamos brincar de filosofia um pouquinho, faz um parênteses aí. A vida, se você for olhar para o ponto de vista da filosofia, é a coisa mais injusta do mundo. Ninguém aqui pediu para nascer, pediu? Você não mandou um e-mail para o seu Senhor, eu quero nascer de preferência na família do pastor, você não pediu. Você nasceu de paraquedas nessa família que você não escolheu, não é? E o pior de tudo, irmão, você foi refém da criatividade duvidosa dos pais, que nem seu nome você escolheu. Imagina, a sua marca pro resto da vida foi seu pai e sua mãe que deu, dependendo do estado de espírito deles no dia, não é? Alguns foram mais vítimas ainda, que foram vítimas do escrivão, que escreveu errado seu nome. É triste, não é? Aí você nasce sem pedir, entra numa família que não escolheu, não escolhe o nome. O momento do nascimento é uma tribulação. Você sai com uma luta terrível, dor para todo lado, grita, angústia, tensão, suor. E quando você sai na luz, a primeira coisa que toma é um tapa.
Primeira marca do humano, começa a chorar. E se não chorar é preocupante. Vai ficar preocupado. Peraí, o que está acontecendo? A primeira marca do homem quando pisa na terra é protesto, ele chora. Nasce sem dente, careca. A natureza foi cruel com o ser humano. Alguns animais nascem, já começam a ficar de pé, já se defendem. O ser humano não. Até que você possa se sentir mais ou menos inteiro, tem que passar os 2 primeiros anos da vida. Nos 2 primeiros anos você corre riscos absurdos. E tem que mamar no seio de uma mãe, todo um processo de angústia. Aí sabe o que me encanta na Bíblia? Que o Deus que é extraordinário, que é inigualável, que não tem como definir, passou exatamente por isso. Na linguagem de Lutero, a imensidão ficou enclausurada no ventre de uma menina que ninguém sabe direito quem é. Numa periferia do Império Romano, Deus olhou lá para baixo, no nível mais baixo. Não é à toa que o Mar Morto é o ponto mais baixo da terra. Deus desceu. Entrou no ventre de uma mulher e ficou 9 meses enclausurado. Passou pelos processos de dor, saiu. E ele é o único que poderia escolher o lugar do nascimento e não escolheu Roma nem Grécia. Escolheu uma Palestina que ninguém dá nada. Ele poderia escolher o nome, não escolheu um nome extraordinário. Jesus, um nome comum, absurdamente comum na época. Ele poderia simplesmente ser um extraordinário, escolher outro estilo de vida, porque 700 anos antes dele nascer, Isaías avisou que ele iria morrer na cruz, no madeiro. Se isso aqui fosse um livro que dissesse que eu morreria num acidente de carro, eu nunca mais entraria no carro na minha vida. Jesus não. Ele sabia 700 anos antes que ele iria morrer na cruz. Sabe o que ele faz? Vai trabalhar com madeira, martelo e prego, marceneiro, encara elementos que o matariam, faz amizade com a dor. Quando ele está na cruz, ele tem as melhores lembranças da infância, do pai ensinando a mexer com as madeiras, a cuidar com os pregos e com as lascas. Jesus estava na cruz sem paranoia, estava lá porque assumiu o meu risco. É por isso que eu estou aqui hoje, porque ele obedeceu em amor. A obediência dele é obediência em amor. Você já parou para pensar nisso? Dorothy Sayers, uma escritora inglesa, disse que Deus sofreu 3 grandes humilhações na história. A primeira humilhação de Deus, que tem que descer aqui e encarnar, é humilhante para Deus. A segunda humilhação, que tem que subir na cruz, imagina. E a terceira humilhação é ter que se representar ao mundo através da igreja. Gente frágil, complicada como a gente, que Deus é obrigado a descer e trabalhar com a gente. Imagina. Lutero disse que se o mundo olhar na cara de Deus, desmancha. Então Deus usa uma máscara, a igreja. A máscara que Deus usa. Em outras palavras, a minha oração hoje deve ser a seguinte: Deus, como é que o povo me vê aqui hoje? Quem olhar para mim não pode enxergar meu olho, tem que enxergar a tua glória. Eu tenho que sair de cena para que facilite a trajetória do vento, porque o vento sopra onde quer e atinge as vidas. Eu preciso estar aqui com uma certeza: se eu cumprir, obediente, submisso à palavra de Deus, eu vou desaparecer e a glória de Deus surgirá no lugar, um Cristo sendo colocado no meio do mundo. Se você se colocar aos pés de Jesus, Ele vai te tomar nos braços. Eu quero pensar com os irmãos algumas dimensões de obediência e submissão. Primeiro, a dimensão familiar. Obedientes e submissos como os filhos da graça devem ser. Primeira coisa que é fundamental: submissão na Bíblia é uma palavra que está na sua vasta maioria nos membros da família. E aqui eu preciso dizer uma coisa muito séria. Nós estamos vivendo hoje uma das maiores crises da família da história do mundo. As famílias estão em destruição. A mídia hoje está numa cruzada pró-homossexualidade terrível. Arnaldo Jabor disse uma coisa que eu achei tremenda. Ele disse que no Brasil a homossexualidade já foi combatida, já foi tolerada, hoje ela é encorajada. E ele disse: eu vou embora antes que ela seja obrigatória. A gente está vivendo hoje numa época onde existe uma dissolução da família. Dentro da igreja a gente tem muito isso. Eu creio que aqui a maioria são líderes, acho que dá para ouvir isso. Irmão, se alguns irmãos que sentam nos bancos da igreja tivessem acesso aos bastidores, eles desviavam. Porque o que rola de adultério, de homossexualidade enrustida, de sexualidade desvairada à flor da pele, não está escrito. Nós estamos vivendo uma igreja hoje altamente sensualizada. Igrejas que tem galeria, gente que senta no púlpito, costuma ter visões ginecológicas ao longo do culto. A coisa está feia hoje. Eu vou ser sincero com os irmãos, meu compromisso é com a palavra. O nosso grande perigo que pregadores e cantores correm hoje não são com as meninas da igreja, são com mulheres casadas, mal amadas, por maridos complicados, terríveis. E nós temos na igreja hoje uma destruição familiar. Irmão, o diabo não é burro.
Ele é altamente inteligente, a tal ponto de ele seduzir a terça parte dos anjos no céu sem ter o que dar em troca, imagina. Porque se você já está no céu, não tem nada acima. Ele não conseguiria oferecer nada em troca. E mesmo assim ele conseguiu levar. Você acha que um ser desse é fácil de dominar? Já tem uns irmãozinhos que nem vem no culto e vai pisar na cabeça do diabo. Relaxa, irmão. Tá doido? Não. Sabe o que é interessante? A gente vê o diabo hoje. Vocês já notaram que faz muito tempo que o diabo não joga ninguém no chão na igreja? Não é porque ele mudou, não. É porque ele entendeu que se jogar alguém no chão, ele perde. A gente expulsa e o cara fica aqui, né, mano? O problema é que ele entendeu que é melhor mexer nos mecanismos e nas estruturas. Eu não me preocupo com os demônios que são jogados no chão. Me preocupo com os que ficam aqui, enrustidos e ninguém vê. E ficam agindo através da língua, agindo através dos meandros complicadíssimos da fofoca, da murmuração, da contenda. Porque se a igreja aqui é comunidade fruto do Espírito, tem que ficar esperta com a obra da carne. É ou não é? Porque obra é uma coisa que a gente faz, mas fruto não. Nasce em nós com o poder que a gente não tem. Os rabinos dizem uma coisa que eu acho tremenda. Eles dizem que a onça, para matar você, tem que estar perto de você, porque ela vai ter que te acompanhar. Para alguém te dar um tiro, tem que ter uma distância limite. Para te matar com a faca, tem que te abraçar. Mas para te matar com a língua, não. Você pode estar aqui, o indivíduo na China, e você consegue matar. É ou não é? O diabo mexe nesses meandros. Sabe o que significa isso aqui? Ó? Primeiro alvo que a gente deve trabalhar para ser fiel à palavra, em obediência e submissão genuína, sabe qual é? Família. E começa, sabe como? Com maridos que amem as suas esposas, esposas que amem seus maridos. O último versículo do Antigo Testamento. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para a terra não ser ferida de maldição. Irmão, não tem nada pior do que um casal que não se suporta na igreja. Você já viu a esposa que passa o tempo inteiro depreciando o marido em público? Ou o marido que passa o tempo todo xingando a esposa em público? É uma coisa terrível. Um esposo estava numa igreja agora recentemente, triste, a todo momento a esposa, qualquer coisa que a gente fala, a esposa fala para o marido, está vendo aí? O tempo todo, terrível. Eu vou dizer bem sério aos irmãos, se você não tem uma família equilibrada e feliz, dá um tempo no ministério. Porque antes de qualquer coisa vem a família. Eu vou deixar bem claro aos irmãos, do ponto de vista bíblico, primeiro vem a família, depois a igreja. Nunca inverta isso. Você não pode ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Primeiro vem sua esposa, depois a igreja. Primeiro vem seus filhos, depois os filhos dos outros. Primeiro sua casa, depois o altar. Porque onde você tiver uma tenda, Deus já tem um altar. Quanta gente perdendo as famílias por causa disso. Eu vou ser sincero com os irmãos. Eu não sou escravo da minha agenda. Eu não tenho problema nenhum em cancelar grandes igrejas para ir almoçar com a minha esposa, se ela pedir. Porque agendas podem sufocar. Igrejas têm essa tendência de puxar, de sugar tudo. E você se transforma num religioso profissional, batendo cartão na igreja a todo momento. O homem tremendo do púlpito, mas que não tem contato com a esposa e a família em casa. Ganha dinheiro, compra o melhor colchão, mas não dorme em paz. Compra um endereço, mas não tem um lar. É tão ruim isso que tem seminário de casais que a gente tem que pedir para os irmãos sentar do lado das esposas. Nem no seminário de casal eles sentam. Imagina. E tem uma coisa pior aí, tem esposa. Esposa geralmente ela se vinga por tabela. Por exemplo, quando ela começa a ver que o marido trata ela indiferente, a primeira mudança dela é deixar ele ser quem ele é. Porque quem muda a esposa é o esposo, e quem muda a esposa é a esposa. É interessante isso. Por exemplo, o pastor José Gonçalves costuma dizer que a esposa é o espelho do homem. É verdade. Você está num restaurante almoçando, tem aquele, você come aquele, deixa no dente assim, aquela folha de alface. Todo mundo vê na mesa, mas ninguém fala nada. E a sua esposa está no banheiro. Quando ela volta, a primeira coisa que ela faz, olha para você, dá um chute debaixo da mesa. Né? Seu espelho chega. Quando a esposa começa a ficar indiferente com o marido, é terrível. Por exemplo, o marido geralmente não tem senso de estética. Então ele vem para a igreja parecendo uma caixa de lápis de coisa existencial. Que é todas as coisas que ele tem no guarda-roupa, bota. E ela deixa ele de raiva, de cinema. É ou não? Conta-se que um dia o marido chegou em casa e falou para a esposa: o que você faria se eu ganhasse na loteria? E ela, sem pensar duas vezes, falou: eu pegaria a minha metade e ir embora na mesma hora. Ele falou: então tudo bem, ganhei 12 reais, toma seus 6 contos e compra. Diferença é cruel.
Sabe o que é interessante? Quando você começa a entrar pelos meandros da família, dentro da família, quanto mais amor tiver na família, mais difícil fica ferir. Quem tem um pai amado, amoroso, faz de tudo para não ferir o pai. É ou não é? Você já notou como a relação geralmente entre avó e neto é diferente? Minha mãe, por exemplo, minha mãe estraga meu filho. É vó que estraga neto. Minha mãe fala assim, eu levei meus filhos para tomar vacina, mas não consigo ver meu neto tomar vacina. Ela chora mais do que o menino. Eu que tenho que segurar. Quanto mais o amor se aproxima da família, mais difícil fica. É ou não é? Ferir. Aí sabe o que é lindo? O que eu vou dizer para você agora é extraordinário. Deus lá no céu tinha milhares de imagens para escolher na encarnação, mas Ele escolheu o Pai. Do ponto de vista do marketing parece até errado, seria melhor ter escolhido mãe, mas Ele escolhe pai. Porque mãe já é da proximidade, está junto. Os rabinos dizem que a mãe fez a escolha mais louca de todos os tempos, viver a vida inteira com o coração fora do corpo, é ou não é? Já pai é difícil, porque pai sem trabalho, aquela visão mais complicada, tanto que o pai mais amoroso é um troféu dos filhos. Todo mundo que tem um pai mais próximo fala para todo mundo, bota na mídia, é ou não é? Deus é o pai que seu pai deveria ter sido. Eu fui criado sem pai, então me apeguei muito à imagem de pai na Bíblia. Depois que meu filho nasceu, eu vi vislumbres dessa natureza divina. Você que é pai aqui hoje, ainda que não saiba e vai ficar sabendo a partir de hoje, você revela ângulos da natureza de Deus. Se você é abençoado, é feliz, trata bem sua esposa, seu filho vai amar a Deus. Mas se você é um monstro de casa, seu filho vai odiar a Deus. Porque você é a imagem de pai que ele projeta na mente. Pai, Deus é isso. A capacidade de pai. Jesus se relacionou o tempo inteiro chamando Deus de pai. Os rabinos dizem que pai é a linguagem para a relação com Deus. Quer saber se alguém entende Deus? Pergunta como ele se sente em relação a ser pai, a ser filho de Deus. Olha que coisa incrível. O pai, Deus se revela como pai antes de Jesus. No Antigo Testamento inteiro ele é revelado como pai ou como marido. Agora olha para mim aqui, ó. Na qualidade de pai, o que ele mais ama? Está perto dos filhos. É ou não é? Você quer ver? Eu viajo muito. Não tem nada que eu mais amo do que chegar, por exemplo, uma segunda-feira, depois de uma viagem, e quando eu chego em casa, que abro a porta da casa, meu filho vem correndo, tem 8 anos, aí me abraça, é a melhor coisa que existe. Agora, raciocina comigo, imagina se amanhã eu chego em casa, quando abro a porta da casa e falo para o meu filho, ó, cheguei, ele corresse para trás da mãe dele com medo de mim, como eu me sentiria? É isso que é o problema, o dilema de Deus no Antigo Testamento. Toda vez que Deus aparece para alguém, ele assusta, porque ele é glorioso demais. Pode observar que toda vez que Deus aparece no Antigo Testamento, tem uma frase: não temas. Essa frase é dolorosa. É Deus dizendo assim: meu filho, calma, eu sou seu pai, eu não vou te matar, eu vou te amar. É que eu tenho saudade de você, eu quero descer no teu nível. Mas ele é glorioso demais para isso. Aí sabe o que ele faz? Ele fica 400 anos em silêncio, procurando um jeito de chegar perto do filho sem assustar. Ele acha. Quando ele vem bebê. E um bebê nunca causa medo em ninguém, muito pelo contrário, chama para o colo. Ele passou de novo pela relação e tirou a porta do medo. É o pai que chega perto da criança e pode ser pego pelo colo. O Deus que chegou onde queria. Relação de pai. Há uns dias atrás a minha esposa me disse uma coisa tremenda. Uma das viagens que eu estava, liguei para ela e falou: ó, tinha umas irmãs aqui em casa e o Eduardo fez alguma coisa, uma das irmãs falou assim: meu Deus, mas fez igualzinho o pai dele. Aí eu fiquei pensando e falei: que coisa tremenda. Olha para mim aqui, ó. Se meu filho, humano, imperfeito, ele faz alguma coisa que lembra da minha existência e testifica de mim sem que eu esteja presente. Imagine, tem certas coisas que a gente faz aqui que Deus se levanta no céu e fala: menino, meu filho, ó, igualzinho a mim, fez uma coisa que só eu faço. Tem a ver comigo, parece comigo. Pareça com Jesus. Quando você parece com Deus, vira filho de Deus num nível tão profundo que revela ângulos da natureza divina e obedece porque ama, não porque Deus mandou. É tão tremendo isso. Participa da natureza de Deus, revela ângulos, ressonância divina. É como se Deus se levantasse e dissesse: é meu filho, parece comigo. Deus olha para Davi. Para mim, um dos textos mais lindos da Bíblia é esse. Deus olha para Davi e fala assim: ó, achei Davi. Olha que tremendo. Deus estava procurando. Achei Davi, homem segundo o meu coração. Agora, irmão, Davi tinha uma lista de pecado tão grande que ele seria excluído de qualquer igreja que eu conheço hoje. Então, se tem alguém que pecou, é Davi. E Deus olha e fala assim: esse é um homem segundo o meu coração. Porque Davi tinha uma coisa interessante, ele pecava demais.
mas ele jamais desistiu de Deus em tempo algum. Davi não conseguia conceber a ideia da vida dele sem Deus. Tanto que quando ele peca com Batseba, depois ele escreve o Salmo 51, não tira de mim o teu Espírito Santo, eu quero ficar perto de ti. Olha que coisa tremenda, Davi, um homem tão extraordinário, que Deus chega para ele, enquanto o povo se acha grande demais, o líder dos líderes resolve fazer um censo. Deus não gosta da cena, chama Davi e fala, é tão tremendo, Davi escolhe, vou te dar 3 opções, ou uma praga sobre o povo, ou teus inimigos te caçando, ou te jogar na mão dos homens, ou na minha mão, o que é que você escolhe? Ele pensa, Senhor, só fica um negócio complicado, né? Vou pensar, cair na mão dos homens, cair na mão dos inimigos, eu vou ficar com a tua. Mesmo que se for ruim, eu fico com o Senhor. Agora olha que incrível, Davi peca demais, mas não consegue ficar longe de Deus. Por outro lado, Deus odeia o pecado porque ele é santo, mas ele não consegue enquanto não cura Davi. É por isso que ele é igual ao coração de Deus. Os dois são teimosos. Eu erro, mas não te abandono. Eu não suporto teu erro, mas não te deixo. Vamos brigar até o final. Nosso coração é igual. A gente é um, a gente se ama. A gente não deixa que o outro saia. Permanece unido no coração e na graça. Você pode errar, você não pode ficar sem Deus. É tão forte isso. Teresa de Ávila estava orando, alguém perguntou para ela, o que a senhora fala a Deus quando ora? Eu disse, nada, eu só escuto. O que Deus fala para a senhora? Nada, ele só me escuta. Um na presença do outro, não precisa de palavras, a gente se ama, então fica um olhando para o outro, enquanto se olha, se ama, se respeita e fica junto. Eu quero que você guarde uma coisa, a igreja só é igreja de líderes e de pessoas obedientes e submissas quando entendem a relação familiar. Quando entendem que você não está aqui servindo um déspota divino, você não está aqui com um burocrata sagrado, você não é gerente divino, você é filho, filha amado do Pai, é só isso. Se você sair daqui só com isso na mente, já sai feliz. Você é filho amado do Pai. Deus te ama pelo que você é, não pelo que você pode ser. Ele te ama não pelos talentos que te deu, mas pela capacidade que Ele tem de ver você como você é. Voltando um pouco no filho pródigo, você quer ver uma coisa tremenda? Olha para mim aqui, ó. O pai, o filho sai, e tem uma coisa incrível, o filho chega para o pai, pede a herança, o que era na época, na cultura da época, profundamente ofensivo, porque na cultura dizia que só se repartia herança quando o pai morresse. Portanto, um filho, sendo o mais novo, que é o caçula, chegar para o pai e dizer, eu quero a minha parte da herança, é a mesma coisa de dizer para o pai, eu quero que você morra, eu quero meu dinheiro. E o pai dá, e aí vem a parte que eu acho estranha, o texto diz assim, ó, não muito tempo depois, o filho mais novo, pegando tudo que possuía, foi para uma terra distante. Olha o nível do garoto. Pega tudo que o pai tem, mexe no coração do pai e continua na casa. Imagina, só sai depois. É muita cara de fora, não, irmão? Aí ele sai, torra tudo. E olha para mim aqui, ó. Quanto mais dinheiro, poder e talento você tiver, mais gente você vai ter ao seu lado. São os bajuladores. Eles são como a mariposa, atraídos pela luz. Só que aí o dinheiro acaba. E quando o dinheiro acaba, o pior de tudo é que vem uma fome terrível na cidade. E o rapaz vai descendo o nível, vai caindo lá embaixo. Ele que saiu da casa como um fazendeiro, agora vira um escravo. E Jesus joga no nível ainda mais baixo para a mentalidade judaica, porque o judeu não come até hoje carne de porco. E no caso dele, que queria comer o que os porcos comiam, imagina. É o mais baixo nível que o judeu pode descer na história. Aí alguém costuma dizer assim, quando você não tiver mais para onde, no fundo do poço você não tem mais para onde cair. Tem sim, a Bíblia diz, caindo em si. Só quando você está em si é que fica em pé. Quando você estiver no fundo do poço, cai para dentro. E quando você cai em si, fica de pé. E aí reconhece que todas as estradas têm mão dupla. Elas vão, mas também voltam. O filho se levanta e diz assim, olha aqui a questão do pai. O filho se levanta e diz assim, vou voltar para a casa do meu pai. Em nenhum momento ele pensa assim, não vou lá porque meu pai não vai me receber. Porque filho conhece o pai. Meu pai vai me receber e eu vou voltar. E quando eu chegar lá, eu vou dizer para ele, pai, peguei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim um dos teus trabalhadores. E a Bíblia coloca desse jeito, a seguir levantou-se e foi. Deixou tudo para trás e foi. Só que olha para mim, hoje você pode sentar do lado de um irmão rico e nem saber, porque a riqueza cabe no cartão de crédito. É ou não é? Mas naquela época não, a riqueza era vista. O rapaz que sai da fazenda é um, ele sai com todos os bois, cavalos, com todas as ovelhas, com todos os servos, com tudo que ele herdou, sai uma parte da fazenda. Só que quando ele volta agora não tem mais nada, está descalço, não tem mais o anel do dedo que era um símbolo da família, não tem mais nada, vem cheirando mal, magro, detonado. Só que a Bíblia diz que o pai está na varanda, e olha lá longe e vê o filho, aí o pai diz, é meu filho, e eu tenho certeza absoluta que um dos trabalhadores que estavam sempre perto do pai deve ter dito, não pode.